começa, depois de um longo tempo, mais uma edição do Conexão Digital e não poderia começar de uma forma melhor. Eu tenho o prazer hoje de receber o colega e amigo Duílio Fabre Júnior, natural de Araçatuba. Eu não sabia, perguntei para ele antes, achei que ele era de Campinas, não é, de Araçatuba, né? Jornalista, professor, com passagens pela IPTV, G1, Facamp, PUC, Unimep e agora aqui no Senac, trabalhando com a gente na pós-graduação nas áreas de comunicação e marketing digital. Duílio, querido amigo, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço e por essa generosa apresentação, né? Isso foi só uma pequena parte do currículo, é bem maior, viu? Apesar de novo, ele é novo, tem quase a minha idade, né? Na verdade eu tenho quase a idade dele, mas ele tem uma vasta experiência já em TV, em internet e assim por diante. Chegando da França, há dias atrás, né? Está fazendo o que lá? Estou fazendo um estágio de doutoramento, que a gente chama. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa para a France Press de como eles produzem texto para distribuição internacional e global de notícias do mundo todo. Muito bom, é outro nível de docência, viu? Até bom ficar registrado isso, porque o cara fica famoso depois, vou poder contar que meu amigo, meu colega. Mas eu queria começar falando um pouquinho sobre a natureza, inclusive do teu trabalho aqui na disciplina com a gente na pós-graduação, que é essa questão de introduzir um pouco dessa cultura do universo digital ou da compreensão desse universo digital, né, para, no nosso caso aqui, o público, os estudantes que estão cursando pós-graduação, mas é algo que faz parte da realidade de todo mundo. Queira ou não queira, todo mundo tem uma ligação com o digital hoje. E o que há de tão diferente nessa cultura dele? Na verdade, o que mudou foi a nossa sociedade, né? Nós passamos agora, nós entramos numa fase de uma sociedade de informação. Ou seja, as informações nos bombardeiam o tempo inteiro e nós não vamos mais atrás. Essa informação é incidental, ela cai no nosso colo, ela chega até nós, o que nós precisamos saber, a gente vai saber, quer seja por WhatsApp, por redes, por site, essa informação o tempo inteiro nos chega. Isso nos abre outras perspectivas, inclusive, e aí levando um pouco para a nossa área do marketing e do e-commerce, quem são os nossos concorrentes? Se até pouco tempo atrás era o site que oferecia o mesmo produto que eu, ou a loja física que tinha o mesmo produto que eu, hoje o nosso maior concorrente é oferta. A nossa maior concorrente é o entretenimento. Hoje eu posso ir para o shopping, hoje eu posso passear à noite, eu posso deixar gravado, assistir o que eu quero, entrar a hora que eu quero, transformar o mundo digital na minha necessidade, não é? De uma forma que ela satisfaça o que eu preciso e não eu me adequar ou me adaptar aos horários de como nós vivíamos na era analógica. Então isso abriu outras possibilidades, principalmente essa questão de pensar quem é o meu concorrente e em que plataforma eu estou. Um dos grandes enganos que a gente pode logo mapear é a questão do contrário do virtual. O virtual, o contrário do virtual é o físico. Não, o contrário do virtual é offline. O que eu não quero é que o meu usuário fique offline. O que eu não quero não é que o meu usuário tenha uma experiência real ou física, porque ele vai estar levando a mesma linha de pensamento, de navegação. É por isso que os gêneros de primeira necessidade estão ao fundo do supermercado, para eu navegar pelo supermercado, passear pelas gôndolas do supermercado. Quer dizer, isso não é novo, mas quando a gente pensa isso num ambiente digital, esse tipo de pensamento é novo. E isso pressupõe uma questão importantíssima no ambiente digital. Não é o meu produto que vai chegar até o meu consumidor ou o meu usuário. Eu tenho que pensar na necessidade do meu usuário, quem é o meu usuário, para ver o que eu posso ofertar. Porque se eu oferecer martelo para um usuário que quer comprar martelo, ele vai ter muitas lojas para comprar. Agora, se eu ofereço uma experiência de compra, de planejamento, de atendimento, de informação, eu estou dando a ele uma perspectiva de que ele se fidelize ou que ele tenha uma experiência diferente
na compra desse produto. Então eu não vou vender produto, não é? Eu estou vendendo um serviço, eu estou vendendo uma experiência para ele. Então isso muda muito a perspectiva. Parece um pouco óbvio isso, mas não é, porque isso requer técnica. É preciso ter competência digital, ter habilidade digital. Eu preciso entender de linguagem de computador, não a linguagem técnica de TI, mas a linguagem com que eu chego, para que as mensagens sejam adequadas. Muitas vezes você vê mensagens infantilizadas, você vê uma confusão entre público-alvo e destinatário. Quem é meu público-alvo? A quem se destina? São coisas diferentes. Não é? Eu posso ter um texto, posso ter uma produção, uma informação destinada a uma determinada classe, mas quem quer comprar é um outro público que junta um dinheiro, que guarda um dinheiro, que compra aquilo em várias prestações, muito maior do que quem é meu destinatário. Então, saber fazer essas diferenciações entre público-alvo, destinatário, adequação da informação, o estabelecimento de estratégias de satisfação, de desejo a partir das necessidades do meu consumidor, e pensar também na questão do monitoramento. Eu só consigo fazer isso a partir de métricas e de monitoramento, não é? Pensar o tempo inteiro, estabelecer planilhas, e aí tivemos um exemplo muito interessante em classe. A aluna trouxe que ela trabalha no e-commerce na parte de atendimento de troca de produto. E todo mundo pede um determinado produto, mas quer comprar outro produto. E ela falou assim, a gente agora está pensando o que leva essa pessoa a comprar esse produto se ela quer comprar o outro. E aí eu perguntei assim, mas você já perguntou isso para eles? Não, a gente não perguntou o que leva. A gente acha que... Então, percebe que o tempo que se gasta em achar o que ele é, porque a gente tem essa tendência a idealizar esse consumidor vai fazer esse mesmo percurso que eu penso que ele vai fazer, padronizar muitas vezes, do que ir diretamente na questão e perguntar a ele, entendê-lo, como é que ele navega, como é que ele pensa, para poder ter uma estratégia adequada também. E é muito interessante porque muitas vezes isso parece óbvio, né, essa relação, mas é uma relação que exige técnica, que exige esforço, que exige acompanhamento, né, para você ter essas informações e a partir delas saber usá-las em seu favor. Esse ambiente digital nos proporciona agora, nessa sociedade de informação, que a gente tenha diálogos com outras áreas, porque eu vou precisar de um pouco de antropologia para entender o sistema, como pensa, ou ter um pouco de economia, como investe. Não é? Então, esse diálogo agora é que a gente precisa pensar nele, mais do que ter um guia, porque a internet muda com uma rapidez muito grande, mas pensar em como lidar com essas situações que se apresentam. E aí, as competências digitais se fazem fundamentais, são fundamentais e necessárias. É preciso entender do negócio, é preciso saber qual é o ambiente que está, para saber aí então como se comunicar e quais estratégias estabelecer. Agora deixa eu te perguntar uma outra questão. Tu falou muito dessa questão da percepção. Então, mais do que simplesmente acesso à tecnologia, se faz necessário adaptação à nova cultura. Quer dizer, não basta eu conhecer o que é possível, né? Porque isso você coloca muito bem no começo. Parece que o caminho das pedras todo mundo conhece. A questão é mudar a cultura para efetivamente tirar aquilo do papel, aquele conjunto de regras ou de sugestões ou de recomendações, e incluir isso na prática do dia a dia. Quer dizer, parar de achar que eu sei o que os outros pensam e efetivamente estudar isso, ir atrás, perguntar, né? De forma prática, né? De que forma nós poderíamos exemplificar isso? Como é que eu faria isso? Ok, a forma mais prática que a gente já começou hoje foi abrir mão de pré-construídos e abrir mão desse sujeito idealizado. Porque, na verdade,
se nós estamos pensando nesse outro, nesse consumidor, muito de forma idealizada, que ele vai seguir o mesmo roteiro que eu pensei que ele fosse seguir, que ele vai gostar dessa foto, ou que ele vai gostar de texto curto ou de texto longo. Mas, na verdade, o que a gente precisa, primeiramente, é acabar com esses paradigmas. Então, eu saber que o outro é exatamente eu. Porque eu me comporto dessa forma na internet. Eu reclamo, eu não aceito, eu dou depoimento no site, eu só leio algumas palavras principais, eu não leio tudo, eu vou pela foto, não é? Eu acho que aquela foto é o mesmo prato que eu vou pedir e o motoqueiro meia hora depois vai trazer. Não é, não é. E aí a argumentação não é de que o outro tenha um acesso intelectual menor, é se colocar no lugar do outro. Por isso que parece num primeiro momento ser tão óbvio, mas se colocar no lugar do outro é muito interessante, porque você começa a revelar, começa a perceber e se revelar como causa de muitos problemas que nem existem. Não é? Eles só existem porque você não assume isso, porque você não consegue entender o seu próprio comportamento ou consegue transportar o seu comportamento para a internet. E a outra coisa é saber que, como sujeitos, somos atravessados ideologicamente por várias questões culturais, religiosas, de hábitos. Não é? Então, quando você pensa nesse sujeito todo atravessado ideologicamente por outras ideias, por outras formas de consumo, você precisa pensar nele quase que de uma forma customizada, não é? Hoje, talvez, por muito tempo, pensamos muito numa tendência de consumidor. Não é? A tendência não reflete exatamente o que a gente precisa, porque ela vai trazer uma média. Por exemplo, se você tem 10, eu tenho 0, a média de nós dois somos 5. Não é nem o seu 10 e nem o meu 0. Quer dizer, de uma certa forma, ela não atinge nem você, que tem 10, e nem a mim, que tem 0. Não é? Então, é começar a pensar quem é esse consumidor que frequenta e não a tendência de um grupo. Não é? Porque muitas vezes o meu negócio é tão específico, é tão delineado, bem delineado nesse ambiente virtual, que eu preciso entender quem é que frequenta esse ambiente, como é que está, e pensar nessa questão cultural, como é que eu quebro esses paradigmas, como é que eu os abandono. Primeiro, me colocar no lugar do outro. Eu não navego desta forma, eu não navego só com uma tela aberta, eu estou com 2, 3 telas abertas. Eu tenho a TV, eu tenho a internet que eu estou aqui no meu desktop, eu tenho o meu celular que eu fico olhando o WhatsApp a todo momento, informações que chegam. Eu não leio com uma atenção absoluta aquele texto, não é? Eu também não presto atenção direito no WhatsApp, no que está passando, mas as 3 telas estão lá. Então não adianta ter uma idealização de consumidor ou de usuário, porque esse sou eu. Eu sou assim, quando eu me sento para entrar na internet, e aí eu estou falando do eu, o indivíduo, cada um, quando eu me sento lá, eu tenho esse comportamento. Por que eu não vou pensar que o meu usuário, do meu empreendimento, do meu negócio, o meu cliente, não vai ter também esse comportamento? Não é? E ele registra, saber que o outro registra e pensa de uma forma completamente diferente da sua, não é? Por isso que a gente fala um pouco sobre coautoria. A postagem só é minha até eu dar Enter, porque depois ela vai ser dividida, compartilhada e recompartilhada de acordo com o recorte de cada usuário. Verdade. E é uma questão cultural isso. Se você não tem um conhecimento desse ambiente que você está, você vai continuar idealizando um consumidor, vai continuar fazendo um site que você acha bonito para um indivíduo idealizado e não um indivíduo que lida. Você não vai ter um acompanhamento e você vai ter um foco no produto. Não, o foco agora nessa sociedade é nesta pessoa que manipula essas ferramentas, essa pessoa que utiliza esses mecanismos e essas estratégias para poder conversar com você. Né? E ele te manda sinais de que ele mudou. Ele te manda sinais o tempo inteiro.
não é? Poxa, não é isso que eu quero, poxa, isso é muito difícil para mim, não, eu não quero isso. E aí a gente tende, ou até pouco tempo atrás, a gente pensava assim, ele é fora da curva, eu não vou pensar nele, porque a tendência me mostra que é o outro lado. Nem sempre a tendência é o balizador dos nossos negócios aqui. Muito bom, hein? Mas não saia daí que tem mais uma parte. Nós já voltamos. O desempenho do comércio eletrônico e ações de marketing digital no mundo vem se destacando nos últimos anos e passou a ser uma realidade que assinala uma grande importância para a economia do país. Pensando nisso, o Centro Universitário Senac desenvolveu a especialização em marketing digital e e-commerce, que capacita o aluno para atuar na criação de projetos, gestão de processos de marketing digital e comércio eletrônico, compreendendo a rotina das operações, o contexto digital, as tendências e o comportamento do consumo 3.0, visando a criação de estratégias e a implementação de ações de marketing. O curso estimula o empreendedorismo dos alunos, mostrando os cenários atuais de modelos de negócios que se tornaram um sucesso. O Centro Universitário Senac possui uma infraestrutura completa para você que procura uma especialização. As unidades são adequadas e preparadas para dar suporte ao seu aprendizado, além de contar com um corpo docente qualificado e reconhecido pelo mercado. Neste curso, o profissional participa de aulas teóricas, vivencia com profissionais da área criações de novos conceitos e projetos inovadores, além de discutir soluções reais do mercado de trabalho. Ao finalizar o curso, poderá atuar em agências, empresas especializadas em marketing digital e e-commerce e também administrar seu próprio negócio no ambiente digital. O mercado de e-commerce e marketing digital cresce ao ano em torno de 30%. E por conta disso exige muitos profissionais, né? Exige a participação de muitos profissionais que tenham um entendimento horizontal deste segmento digital. Esse profissional também pode ser um empreendedor. Aliás, muitos alunos buscam esse tipo de curso por conta do empreendedorismo que está bastante em alta no Brasil. Isso já vem de uns 3 anos para cá, sobretudo, né? Ele pode fazer o curso para se tornar um empreendedor. O curso dá essa condição para ele também. Para conquistar o mercado, você precisa de uma das melhores instituições de ensino do país. Faça a escolha certa para a sua especialização. Pós-graduação é no Centro Universitário Senac. Conexão Digital está de volta, hoje conversando com o professor Duílio Fabbri Júnior, nosso docente aqui na pós-graduação do Senac, EPTV, G1, Facamp, Unimep, PUC. Se eu contar o currículo dele, vai todo o bloco aqui falando disso, né? Nós estávamos falando um pouco sobre essa questão da cultura digital e eu queria te fazer uma pergunta, tomando como base uma palestra tua que eu assisti, né? Tomando como base agora, nós falamos durante a primeira parte do programa, falamos muito aí sobre essa questão do que é importante observar, né, para se apresentar enquanto indivíduo, enquanto marca, enquanto produto na internet nos dias atuais. Agora, do outro lado, né, e aí eu vou fugir um pouco do assunto do primeiro bloco para te falar um pouquinho sobre como lidar com a quantidade absurda de informações que nós temos disponíveis todo dia na chamada era, né, da pós-verdade, né? Porque até pouco tempo atrás a máxima dizia que quem detinha a informação detinha o poder, né? Hoje em dia talvez nós possamos adaptar falando que quem tem a capacidade de interpretar a informação ou filtrar ou captar dali daquela montanha absurda, né, intransponível de conteúdo que nós temos à disposição, quem tem a capacidade de filtrar dali o que realmente é útil é quem tem poder. Nós somos bombardeados o dia todo, constantemente,
né, incessantemente por conteúdo de todo tipo de qualidade, né? Coisa que representa a realidade, coisa que não representa tanto. Como é que funciona isso, Duílio? Como é que a gente sobrevive e se informa dentro dessa realidade? Vou trazer o primeiro bloco para cá novamente, para a gente poder alinhavar isso. Percebe que nós estamos nessa sociedade de informação, não é? Então essa é uma característica agora da nossa sociedade. É preciso entender o ambiente que nós estamos. Até pouco tempo atrás, o que nós não tínhamos era plataformas capazes de disseminar com tanta rapidez qualquer tipo de notícia, não é? Então veja, uma sociedade que agora é bombardeada o tempo inteiro por informação, que tem uma tecnologia, não é? E que dispõe de um acesso intelectual muito diferenciado, não é? Muito diferenciado. Nós não temos uma educação homogênea nesse país. Portanto, a nossa capacidade de filtragem é muito diferente. E aí, a gente pensar no primeiro bloco, quando eu disse nesse usuário, né, e aí eu vou trazer para esse consumidor de informação, ele também não tem um filtro muito eficaz, porque ele não está concentrado só no que ele está recebendo. Ele está recebendo, ele está passando, então ele é coautor de tudo que ele recebe, de tudo que ele compartilha, e essa é a grande mudança, e ele compartilha o recorte que ele faz. E aí isso é capaz de trazer essa questão da fake news. Elas sempre existiram, mas não dessa forma, porque não tínhamos essa tecnologia e não com esse nome, não é? A gente já o chamava de pegadinha, mentira, sei lá qual o nome que a gente dava para isso. Mas agora ela é um fenômeno, não é? Todo é um fenômeno global. Todas as comunidades, regiões, países têm se preocupado com essa questão, porque ela influencia, e aí como somos capitalistas, ela influencia diretamente nas nossas economias, ela influencia diretamente na nossa capacidade social de desenvolvimento e de exigência também. Então, quando a gente pensa em fake news, a gente precisa pensar nesse ambiente, não é? Esse ambiente, ele traz tanto coisas boas quanto coisas ruins. E ele pode trazer coisas boas disfarçadas de ruins e coisas ruins disfarçadas de coisa boa. Mas o que a gente esquece é que nós temos mecanismos de checagem com a mesma velocidade do que as recebemos. Eu posso checar aquela informação rapidamente. Primeiro, qual é a fonte? Não é? Assim, não é porque eu recebi do meu amigo Fabiano essa informação que ela é verdadeira, porque ele não é a fonte da informação, ele está compartilhando comigo. Então percebe a diferença? E muitas vezes, inclusive, compartilhando por conveniências ideológicas. Exatamente. Né? A própria pessoa que compartilha não acredita naquilo, mas por ideologicamente desejar que aquilo aconteça, acaba compartilhando, até de forma irresponsável muitas vezes. Exato. E aí, a gente também não pode se eximir. Não, eu não tive culpa, eu não sabia, porque nós também temos esses mecanismos para evitar isso, não é? Então, a gente não compartilha sem checar a fonte, a gente não compartilha sem cruzar esta informação, a gente não compartilha se forem meias verdades, porque eu tenho uma forma de construir uma fake news só com meia verdade. Não é? Por exemplo, se eu pegar um comercial da década de 80, da Folha de São Paulo, do Hitler, e aí você vai falando uma série de qualidades a respeito dele, e no final, para quem não conhece esse comercial, e no final fechava na figura do Hitler. Ele ia abrindo a câmera por pontos até que ele tivesse um retrato. E tudo aquilo que estava lá era verdade. Quer dizer, foi construindo uma imagem positiva de um estadista, se eu não me engano, que para quem assiste pela primeira vez, né, de forma desavisada, é a figura que todo mundo gostaria de ter como governante. Exatamente. Uma pessoa que gosta de artes, uma pessoa que se preocupa com cultura, uma pessoa que tirou o país de uma hiperinflação, devolveu que deu orgulho para a pátria. Todo mundo quer isso.
não é? E aí, quando você vê a figura completa, quando você vê o quadro, quando você checa do que é que nós estamos falando, você vê que a intenção era outra desse governante e ele realmente tinha essas qualidades, só que eram usadas de outras formas. Não é? Então isso nos acomete o tempo inteiro. Todos os países estão preocupados porque o nível que isso está crescendo é assustador. E isso tem uma influência muito grande socialmente, porque nos leva a ter atitudes, comportamentos não adequados a um sistema social, a uma comunidade, mas nos leva a ter, a formar nichos, grupos, não é? Muitas vezes com uma distorção do que é em nome de uma verdade que não existe. Incentivo sectarismo, xenofobia e assim por diante. Exatamente. Então, assim, se eu pudesse recomendar algumas coisas, primeiro, cheque a informação antes de passar para o seu amigo. Porque ele é seu amigo. Num primeiro momento, ele vai acreditar em você. Só que você não é o autor da informação. Então, assim, ele vai estar repassando em seu nome algo que não foi feito por você e que você não tem o controle. Cruze. Se alguma coisa pareceu estranha ali, cruze essa informação, vai até a fonte, não é? Vai até quem foi que passou primeiro, da onde saiu, que site é esse? Geralmente sites e blogs com nomes estranhos, não é? Já é um primeiro passo para começar a duvidar. Não é? E aí vai checando. Muitas templates têm sido falsificadas para se parecer com o G1, com o Estadão, com a Folha. Não é? Vá lá no jornal e cheque a informação inteira, porque com certeza você vai receber uma parte da informação. Não é só uma parte. Tem um caso muito interessante que na Câmara dos Deputados há alguns anos se discutiu, logo depois que a prostituição foi reconhecida como uma profissão, para que tivesse também alguns direitos trabalhistas. E aí circulou, e aí é interessante porque circulou um sentido que se deu àquilo, uma bolsa prostituta, ou uma pensão prostituta, não é? E aí foi muito, todas as coisas que estavam dizendo nessa postagem era verdade, mas era parte de uma notícia que não chegava a essa mesma conclusão que aquela parte sugeria. Então, vá até a fonte, cheque se isso realmente ocorreu, não é? Quem é o nome da fonte? Tem nome, sobrenome, cargo, é verificável, não é verificável? Não basta ter lá 3 nomes e a sigla de um partido para que aqueles 3 nomes existam e o partido também exista, não é? Então, assim, da mesma forma que estamos num ambiente em que somos bombardeados por informações o tempo inteiro, ao mesmo tempo que estamos numa sociedade culturalmente digital, nós estamos aprendendo a ser, né? A gente ainda está saindo de um modelo, entrando em outro. A nossa geração nativa ainda é muito inexperiente para atuar e para estabelecer essas estratégias. Então cabe a nós, não é, ter essa condição e deter um pouco esse fenômeno tão assustador que são as fake news. Filtrar um pouco isso também para os nossos ambientes, para os nossos nichos, isso nos ajuda a se desenvolver melhor. Agir com responsabilidade, acho que essa é a proposta, né? Até porque a gente precisa entender que, ao contrário do que muita gente imagina, né, mesmo que quando você está postando, você está sozinho no seu quarto, na sala, no seu gabinete, no seu escritório, a repercussão daquilo que você posta no seu perfil depois, ela ganha o mundo e é difícil de controlar. Não é Exatamente. Então, assim, pensar que a internet sempre quer nos proporcionar uma reunião de grupos, não é? Então, assim, eu crio o grupo da família, mas cada um está num cômodo da casa, mas eu tenho a sensação de que está todo mundo ali. E essa sensação de que está todo mundo ali, que as redes
nos proporciona, nos faz muitas vezes repassar e receber coisas sem uma responsabilidade social, não é? Sem pensar em quais são os problemas que aquilo poderia sem acarretar. mensurar as consequências. Exatamente isso. Duílio, querido, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Juntos. Tenho certeza que você foi aí profundamente edificado, aprendeu muito com o Duílio, assim como eu aprendi. E eu quero deixar uma sugestão: siga os perfis do Duílio nas redes sociais, né? Eles vão aparecer aqui embaixo, tá? Aqui em algum lugar, que depois na edição eu vou colocar, mas vale a pena. Acompanhe as reflexões dele, o trabalho dele, siga os nossos perfis também, por favor, e ajude a compartilhar esse conteúdo. A participação de cada um de vocês é muito importante para nós. Um abraço e até o próximo Conexão Digital.